Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que o Senhor abençoe a sua noite, que Ele te traga o descanso e o consolo que você precisa para terminar esse dia bem e em paz. E para isso eu quero te mostrar uma lição que o apóstolo Pedro teve que aprender e que nós também precisamos aprender, para que a gente não lute contra o inimigo errado, para que a gente não gaste as nossas forças, para que a gente não se afaste da presença de Deus. E ao final, eu quero fazer uma oração por você, pela sua família, então é muito importante que você fique comigo até o fim. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então, se você já tem recebido bênçãos, se você tem gostado desses momentos de oração, deixe aqui nos comentários. Isso estimula as outras pessoas a quererem continuar. E não se esqueça também de compartilhar no WhatsApp. Então vamos começar com a mensagem de hoje. Eu quero ler para você uma passagem que está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Olha o que diz: Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha isso, irmãos, aqui está dizendo coisas valiosíssimas para nós. Aqui diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor, porque é dele que vem toda a força, todo o poder. Nós não podemos querer agir por impulso, mas pelo contrário, precisamos vestir a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. E sabe qual é a maior cilada que o inimigo tem levantado contra a nossa vida hoje? É que o diabo tenta nos fazer acreditar que a nossa luta é contra as pessoas e não contra ele. Ele sempre fica escondido, ele sempre faz as coisas e não deixa rastros, para que a gente ache que o problema é o nosso cônjuge, os nossos filhos, nossos parentes, as pessoas que convivem conosco. Mas na verdade é o inimigo que usa as pessoas para tentar nos atingir, principalmente quando a gente se sente ofendido, principalmente quando a gente se sente injustiçado. Então o inimigo ele quer colocar dentro do nosso coração uma sementinha ali de ódio, uma sementinha de amargura, de tristeza, de desânimo e tantas coisas mais. E quando a gente analisa a vida do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que quando ele caminhava com Jesus, ele amava o Senhor e ele queria proteger Jesus de todo jeito. Teve um momento em que ele disse o seguinte: Jesus, de modo algum o Senhor vai morrer naquela cruz. Mas Jesus logo percebeu que Pedro estava sendo influenciado pelo diabo e ele disse: arreda Satanás, porque você só conhece das coisas dos homens, você não conhece das coisas de Deus. Isso porque Jesus sabia que ele deveria cumprir o chamado que o Pai tinha para ele, de morrer naquela cruz em favor dos pecadores. E o diabo sabia que Pedro ainda era fraco e Pedro tinha boas intenções, mas ele não estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro ainda agia na sua força. Pedro era muito temperamental. Pedro muitas vezes fazia as coisas por impulso. E por isso Jesus, mesmo amando Pedro, ele não se agradava das atitudes dele. E teve um momento em que Jesus estava ali no Getsêmani, suando sangue. Jesus estava sofrendo a sua pior luta espiritual naquele momento. E o diabo mais uma vez estava oprimindo com certeza a vida de Jesus, estava tentando contra os discípulos, e o próprio Pedro com seus discípulos estavam dormindo. Isso mesmo, no momento de maior batalha, Pedro e os discípulos estavam tão atordoados, estavam enfrentando tanta batalha que eles acabaram dormindo. Então Jesus foi sustentado por anjos e ele foi até os discípulos e disse: agora chegou a minha hora. Eu serei traído, eu serei preso, castigado, humilhado, até ser morto naquela cruz. E então Judas apareceu e ele trouxe com ele muitos soldados romanos para prender Jesus. E naquele momento, Pedro ele ficou revoltado, ele se sentiu ameaçado e ele então cortou a orelha de um dos soldados. E isso porque Pedro estava inconformado com a angústia que Jesus tinha acabado de passar ali no Getsêmani e agora de ser preso por homens maus de forma injusta. E se formos analisar, Pedro teve uma boa intenção.
Eu fico imaginando a frustração de Pedro ao ver o seu companheiro de ministério, Judas, trair Jesus depois de lhe dar um beijo no rosto. Sabe, foi muita frustração. E se eu tivesse naquela mesma situação, talvez eu teria feito a mesma coisa. Não dá pra gente saber qual seria a nossa reação. E talvez muitos de vocês até parabenizariam Pedro pelo seu ato de heroísmo, pelo seu ato de bravura, querendo proteger Jesus. Mas quando vemos a reação de Jesus, nós ficamos surpresos, porque naquele momento Jesus colocou a mão sobre a orelha daquele soldado e ele restaurou a sua orelha. Ele curou a orelha daquele homem. Então olha o amor de Jesus, a compaixão, mesmo pelas piores pessoas da sociedade. E Pedro, como que ficou naquele momento? Eu imagino que Pedro se frustrou muito, porque Pedro ele olhava para a vida dele e parecia que ele não conseguia fazer nada certo. Sempre parecia que ele fazia as coisas erradas nas horas erradas. Pedro dormia quando ele deveria estar orando. Ele falava quando ele deveria apenas ouvir. Pedro se engrandecia quando ele deveria se humilhar. E naquele momento no Getsêmani, Pedro ele estava lutando quando ele deveria se render. E tudo porque Pedro não estava enxergando que ele estava lutando contra o inimigo errado, porque tudo deveria acontecer da forma que aconteceu. Jesus já sabia disso e por isso ele ficava em paz. Mas Pedro ainda não sabia que o seu maior inimigo era Satanás e os seus demônios, não eram as pessoas. E a Bíblia diz que as armas poderosas do cristão não são físicas, são espirituais. É assim que você vence as batalhas contra Satanás e seus demônios. Mas na grande maioria das vezes, nós fazemos isso de forma errada. Quando alguém chega para nós e fala mal de alguém, por exemplo, nós começamos a reclamar, nós começamos a entrar naquele jogo de fofoca, de falar mal dos outros, sendo que a gente deveria orar por ela. Nós muitas vezes somos rápidos para nos revoltar, para organizar uma rebelião em casa, na igreja, mas nós não somos tão rápidos para pregarmos, para focarmos na solução e naquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, nós precisamos vigiar. Eu creio que o Senhor está falando com muitos de vocês aqui. E eu não estou dizendo essas palavras para te desanimar, você que tem visto as suas próprias falhas enquanto você me ouve, eu estou falando para te encorajar. Porque muitas vezes nós vamos pensar em desistir de nós mesmos. E quem coloca esses pensamentos na nossa mente é o diabo. O diabo quer que a gente desista porque ele fala para nós que nós somos pecadores demais, que Jesus vai desistir de nós. E eu sempre costumo dizer, Jesus não desistiu de Pedro, mas Pedro também não desistiu de si mesmo. E isso tornou Pedro um dos maiores homens de Deus da história. Pedro foi chamado por Jesus para cuidar das suas ovelhas, ele foi o primeiro que pregou em Atos, ele foi um homem tremendamente usado por Deus, ao ponto de que quando ele andava, a sua própria sombra curava as pessoas. Então olha que homem cheio do poder de Deus. Isso porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém? Se você se sente essa pessoa tão fraca, tão pecadora, eu quero orar por você agora. E depois que eu terminar a oração, por favor não saia do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para você, ok? Então vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença para te agradecer por mais uma noite, por mais um dia de vida. Senhor, muito obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que ouviram esta mensagem agora, que estão orando comigo já faz dias, que têm compartilhado estas orações. Oh, meu Pai, eu quero te louvar por esta porta que o Senhor abriu, porque muitas e muitas vidas têm sido abençoadas, e para isso eu te peço, meu Pai, faz a obra na vida desse irmão e desta irmã. Oh, meu Deus, tira todo o cansaço, toda a preocupação, todo o medo que está no seu coração agora. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca a Tua mão de poder em favor desta vida, em favor da vida da sua família. Em nome de Jesus, meu Pai, restaura as áreas que ainda não estão completas. As áreas, meu Pai, do nosso caráter que precisam ser moldadas, tratadas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Senhor, essa pessoa tem sofrido com seus próprios pecados, com suas falhas, com suas decepções. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora se identificaram com Pedro, porque agem por impulso, agem na braveza, ficam nervosos, sem paciência e depois se arrependem.
Em nome de Jesus, meu Pai, ajuda essa pessoa a entender que ela precisa lutar contra a sua carne, contra o diabo e não contra as pessoas. Que essa pessoa deve se fortalecer com a armadura de Deus, através da oração, da palavra, em nome de Jesus, meu Pai, e que essa corrente de oração nunca venha se quebrar, que a gente venha se fortalecer a cada dia, que milhares e milhares de pessoas possam se fortalecer no Senhor, na força do Teu poder. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa pessoa, toda a sua história, toda a sua família. E eu te peço, meu Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Essa pessoa agora, meu Pai, que está chorando, está arrependida dos seus pecados. Perdoa, Jesus, assim como o Senhor me perdoou um dia, assim como o Senhor derramou misericórdia e transformou a minha vida em todas as áreas. Eu creio, o Senhor está transformando também essas pessoas e escrevendo uma nova história. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos dizer, somos muito gratos e felizes por estarmos na Tua presença. Ajude-nos, Senhor, a permanecermos firmes na fé até o fim da nossa vida e que a gente possa dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar ao Senhor.